Bom dia, graça e paz, família Manancial, queridos, amados irmãos, amigos que estão nos assistindo. Vamos dar início à Escola Bíblica Dominical do dia de hoje. Hoje é uma lição excelente. Nós vamos aprender um pouco mais sobre o cantor cristão. E nada melhor para nos ensinar hoje, transmitir conhecimento, do que o nosso seminarista Esdras. Ele entende tudo de música, mas vai ser pastor, missionário com conhecimento de música. Que bênção, né? Vamos chamar ele aqui. Nosso seminarista Esdras está aqui conosco e agora eu passo a palavra a ele, que vai nos ensinar sobre a palavra de Deus dentro da música. Fiquem na paz e uma boa aula. Graças e paz, irmãos, nós estamos muito felizes em dar início, em dar continuidade a mais uma lição que foi proposta pelo Departamento de Educação Religiosa da Igreja Batista Manancial, com a aquiescência do nosso pastor Williams. E nós temos várias lições. Esses live que está sendo produzido começou com a história dos batistas. Foi muito interessante. Muitas pessoas não conhecem a nossa história, a nossa doutrina, o que nós acreditamos, mas graças a Deus esses dias nós temos aprendido muito. E dentro desta filosofia de aulas, essas aulas didáticas, nós também vamos falar um pouco do cantor cristão. O cantor cristão é uma raridade, é uma joia que os batistas brasileiros têm ao longo dos anos. Nós não temos uma data específica na história da fundação ou quem criou o cantor cristão. Apenas nós temos alguns dados que nos mostram que o cantor cristão ele foi compilado aqui no Brasil, ou seja, veio dos Estados Unidos. Alguns missionários escreveram o cantor cristão e, pasmem, dentro da sua história pessoal. A maioria dos hinos do cantor cristão existe uma história pessoal ou alguma coisa que aconteceu na vida daqueles missionários que estiveram, ou seja, se eles não vieram aqui para o Brasil, mas os missionários que chegaram aqui do sul dos Estados Unidos, eles trouxeram alguns hinos para o Brasil, os missionários, como eu já falei, e esses hinos foram compilados para que nós, até hoje, graças a Deus, nós cantamos com alegria, com bastante entor, os hinos do cantor cristão. Nós temos aqui alguns dados sobre a história, ou seja, alguns dados relevantes sobre o cantor cristão. O cantor cristão é um hinário, é um livro contendo conjuntos de músicas cristãs de várias épocas. O mais interessante é que são tradicionais hinos de várias épocas. Da Igreja Batista, publicado pela Junta de Educação Religiosa e Publicações da Convenção Batista Brasileira. Então, assim, em 1907, especificamente, a Junta de Educação Religiosa e Publicações da Convenção Batista Brasileira compilou esses hinos. E nós temos hoje, no cantor cristão, nós temos 581 hinos. 581 hinos. O cantor cristão, ele está dessa forma. Alguns dessa forma, outros são pequenos, e depende também do editor e depende também vamos dizer assim, da imprensa que faz o cantor cristão. Então, assim,
nós temos vários hinos. As primeiras edições do Cantor Cristão era conhecido como salmos e hinos. Porém, como eu já falei, foi publicada pela primeira vez em 1891, ok? Pelo um grande missionário batista, muito conhecido de nós batistas, ou seja, nós não conhecemos em vida, mas sabemos da história do grande missionário Salomão Luiz Gisburg. O Salomão Luiz Gisburg, ele foi um batista missionário, que ele era um judeu, só que ele se converteu ao cristianismo e também ele foi auxiliado por um missionário metodista chamado Jorge Benjamin. E eu queria só dizer aos amados ouvintes que a maioria dos hinos do Cantor Cristão, pasmem, não foi somente escrito por batistas, ou seja, por cristãos batistas ou missionários batistas. A maioria foi escrita por metodistas e presbiterianos, na época lá nos Estados Unidos. E quando o Cantor Cristão, quando os hinos chegaram aqui no Brasil, por volta de 1860, nós só tínhamos 16 hinos. Só havíamos, ou seja, os missionários trouxeram para o Brasil 16 hinos, que esses hinos foram escritos, como eu já falei no começo, pelos irmãos lá nos Estados Unidos, na Irlanda, na Inglaterra, e trouxeram para cá esses hinos. O grande Salomão Gisburg trouxe para cá, e aqui esses hinos foram compilados. E eu também tenho uma curiosidade para os irmãos. 3 anos mais tarde, em 1924, saiu a primeira composição dos hinos do Cantor Cristão. Foi em 1924. Como eu já falei, ele havia 16 hinos, mas o pastor Harry Maxwell, ele também, quando chegou aqui ao Brasil, ele trouxe 72 hinos. E também tem outra curiosidade nesta história dos hinos. O pastor Harry Maxwell, quando ele chegou aqui no Brasil, ele chegou, pasmem, na cidade do Recife. Ali já havia o Seminário Teológico Batista do Norte, e ali ele foi professor do seminário, e ele começou também a ensinar aos alunos seminaristas da sua época, Seminário do Norte Batista lá em Recife, os primeiros cantos dos hinos do Cantor Cristão. Então, meus queridos, o Cantor Cristão é muito rico em histórias e em detalhes. Se vocês perceberem, quando eu falei que no dia 10 de junho de 1890, um judeu convertido ao cristianismo, um notável judeu chamado, como eu falei, o nome dele é Salomão Gisburg, ele foi tão somente um grande multiplicador, tanto na sua vida missionária, mas também ele foi um grande multiplicador da música, ou seja, dos hinos do Cantor Cristão. E eu queria que, por gentileza, subisse mais uma aqui, porque nós temos alguns detalhes. Esperar somente a tecnologia. Você subiu? Tudo bem. No atual Cantor Cristão, nós temos hinos que foram originários, ou seja, que foram mudados algumas coisas. Então são 72 hinos que também foram assinados pelo missionário Gisburg. E desde essa época, então, nós começamos a cantar, a louvar os hinos do Cantor Cristão. Também eu queria dizer aos amados que nós devemos muita gratidão também a um grande pastor, ele era diácono,
poeta chamado Mário Barreto França. E pasmem, o Mário Barreto França, ele era um general de exército, ele já estava na reserva em sua época, e ele participou de uma campanha que o presidente da Convenção Batista Brasileira na época, o pastor Soren, também um norte-americano, ex-militar, também ele foi militar em sua época nos Estados Unidos, mas ele veio para o Brasil já como cristão, já tinha deixado, vamos dizer assim, já havia colocado o pijama, né, como nós falamos. Então ele chegou aqui no Brasil também, em Recife, e houve uma campanha nessa época, a campanha de Cristo, a única esperança. E o pastor Soren, ele divulgou nas rádios que queria uma pessoa para compor um hino para a campanha Cristo, a única esperança. E só mais um detalhe, em 1990 essa campanha foi reativada, mas como Jesus Cristo é a única esperança. E o pastor Soren, ele colocou isso para as pessoas e muitos candidatos começaram a escrever o hino, começaram a compor um hino para a campanha de missões nacionais. E o grande diácono Barreto França, ele escreveu o hino, e pasme, é o último hino do cantor cristão, que é o hino 581, que é a única esperança, que fala do Amapá ao Rio Grande, do Recife ao Cuiabá. Cristo, angústia se expande ao ver onde estará. Em São Paulo, no Acre ou Minas, em Brasília ou Salvador, proclamemos ao divino boas novas ao Senhor. Então, esse hino ganhou naquela escolha, né, dos hinos, o qual foi proposto pelo pastor Soren. Então, o Mário Barreto França, este diácono que foi general do Exército, ele ganhou o concurso, que foi uma espécie de um concurso para a campanha de missões nacionais no ano de 1929 começou essa campanha, uma campanha muito antiga, e essa campanha começou a se estender e foi até os idos dos anos 70, depois parou e depois nunca mais, só retornou nos anos 90 com o título Cristo, a única esperança, mas o hino é o mesmo. Quando os batistas brasileiros estão em campanhas missionárias, porque nós somos missionários, o que chama a atenção da nossa denominação é esse amor missionário que nós temos com o trabalho de missões. Então nós temos também no cantor cristão hinos missionários, por exemplo, missões mundiais. Nós temos um hino que é muito conhecido, que é Eis os Milhões. É um hino conhecido da Convenção Batista Brasileira, que é cantada todas as vezes que há campanha de missões mundiais. Eu estou aqui procurando esse hino, é o 443. É um hino muito conhecido dos batistas. Eis os Milhões. Eu vou aqui mostrar para os irmãos. Eis os Milhões. Esse hino, ele foi composto, pelo grande missionário chamado McGran. McGran, ele escreveu esse hino em 1840 nos Estados Unidos, como eu falei para os irmãos. A maioria dos hinos batistas vieram ou dos Estados Unidos, ou da Irlanda, ou da Inglaterra, porque esses missionários estavam ali em suas localidades. E esse hino foi composto por McGran, um grande missionário em sua época, e foi traduzido no Brasil pelo pastor, como nós falamos muito dele,
Harry Whitson. O pastor Harry Whitson, ele morreu com seus quase 98 anos, mas ele foi um grande cooperador dos hinos, da tradução dos hinos batistas que vieram dos Estados Unidos. O pastor Harry, ele foi diretor do departamento de música da JUERP, a SUERP. A JUERP foi um órgão muito antigo aqui no Brasil, mas infelizmente a JUERP não existe mais, por alguns assuntos que isso não interessa, mas os hinos do cantor cristão, cada um tem a sua missão. Nós também temos um hino muito conhecido de missões mundiais do cantor cristão, é o hino 438, escrito, pasmem mais uma vez, por um grande pastor alagoano batista, muito conhecido, chamado Manuel Avelino de Souza. Manuel Avelino de Souza foi um pastor batista que, nascido na cidade em Alagoas, ele morreu em 1962, mas ele fez um hino muito conhecido dos batistas, que tem o título como Ouvindo de Jesus. Disse Jesus, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. É mais ou menos assim. Disse Jesus, ide por todo mundo e pregai o eterno dom. Este foi o hino do pastor Avelino, também de missões ou mundiais ou missões nacionais. Outro hino também que foi composto por o grande Salomão Gisburg, que nós acabamos de falar dele, o missionário norte-americano. Ele fez esse hino, As Boas Novas, conhecido também no nosso meio missionário, que diz assim: povo de Deus, cumprimos vosso encargo de proclamar o nosso amor de Deus. E aí tem o estribilho: as boas novas anunciai, que Deus contentes proclamamos sobre nós. Quer dizer, são hinos que foram feitos por esses grandes homens de Deus. Como eu falei no começo, não há uma história da fundação dos hinos, mas há uma história das letras dos hinos. Nós chamamos isso de hinologia dos hinos, ou seja, a história de cada hino. Eu queria que o amado pudesse... Muito bem. Os hinos batistas, os hinos do cantor cristão, como eu já havia dito, não foram fielmente escritos por batistas. Foram escritos por muitos metodistas, muitos presbiterianos em seus países. Só que esses hinos, como eu já falei, ele foi trazido pelo missionário e aqui no Brasil foi compilado. Então, há uma coisa muito interessante. Nos anos 60, a 36ª edição do hino do cantor cristão, ele foi editado também pela JUERP, nos fins de 2004, já para cá. Então, a 37ª edição que nós temos aqui, que eu falei agora em 2004, mas realmente foi em 2007, a Convenção Batista lançou a 37ª, o qual eu estou aqui nas mãos. Essa é a 37ª edição do cantor cristão. E, meus queridos, eu sou muito feliz, sou muito orgulhoso por ter a 37ª edição do cantor cristão. É algo muito interessante. Esse cantor tem uma história na minha vida. Quando eu completei a idade de 18 anos, ou seja, quando eu adquiri a maioridade, meu pai, o diácono Jaziel Abraão da Silva,
ele é hoje diácono da Igreja Batista em Candeias, da primeira Igreja Batista em Candeias, pastor Nelson Malafaia. Meu pai chegou e me deu esse cantor. Ele foi lá na Juerp, na Juta, que era ali na Rua da Praia, não sei se os irmãos conheceram ali em Recife, e papai veio com uma caixinha assim, aí me entregou, pai, o que é isso? Ele, isso é um cantor cristão para você, para você treinar os hinos do cantor cristão, porque os batistas na minha época, talvez na época dos irmãos, os batistas praticavam muito os hinos do cantor cristão, mas ao longo dos anos nós perdemos essa prática, talvez pela tecnologia, né? Talvez algo muito facilitado. Hoje nós estamos vivendo numa geração do liquidificador, tudo é rápido, tudo é feito na hora, então talvez isso tenha tirado, né, essa nossa tradição ao longo dos anos de nós cantarmos os hinos no cantor cristão, o hino físico que nós podemos pegar, né? E todo batista na época tinha a sua Bíblia, e o cantor cristão, nós íamos para as nossas igrejas e treinávamos e cantávamos os hinos do cantor cristão. Mas continuando a nossa aula, dá licença aqui, meus queridos, eu quero dizer aos irmãos que além desses hinos do cantor cristão, nós também temos algumas cidades nos hinos do cantor cristão. Eu tenho aqui em minhas mãos um arquivo muito interessante que conta a história de um hino muito conhecido de nós batistas, o hino número 9 do cantor cristão, que chama-se Santo, Santo, Santo. O hino 9 do cantor cristão, ele tem uma história, é esse hino aqui, hino 9 do cantor cristão. Esse hino foi conhecido como o hino da mala, mas tem uma história porque esse hino era conhecido o hino da mala. Um jovem que pertencia a uma família tradicional nos Estados Unidos das Américas, ele era uma criança normal em sua época, como qualquer outra criança, e ele estudava em uma escola próxima à sua residência. Seus pais eram família tradicional em sua época, e a sua mãe tinha, toda vez que ele ia para o colégio, ele era criança, ele deveria ter uns 11 anos, e a mãe dele percebia que todas as vezes que a mãe dele dava o dinheiro do lanche em dólar, lógico, lá dos Estados Unidos, ele colocava o dinheiro dele no bolso. Quando chegava lá na hora de lanchar, de ir para a cantina, ele perdia o dinheiro. E sua mãe descobriu que eram os coleguinhas que tiravam o dinheiro dele, os coleguinhas, talvez com uma brincadeira de criança, e ele foi reclamar com a mãe. Aí a mãe dele disse assim: a partir de hoje, você vai levar o dinheiro no bolso da camisa da escola e eu vou costurar com agulha e linha. Você só vai tirar a linha quando for na hora de lanchar. Isso ele foi fazendo isso ao longo dos anos. Mas tem um detalhe. Quando ele conheceu realmente, porque a sua família era uma família cristã, quando ele conheceu realmente o verdadeiro amor de Cristo, ele teve uma visão, talvez uma palavra, né? Num sonho, talvez uma revelação, que ele deveria ajudar as pessoas pobres, as pessoas ali que viviam em uma vida, uma subvida em sua época. E o que foi que aconteceu? Ele começou a pegar esse dinheiro e juntar. Ele começou a crescer, ficou grande, não era mais criança, mas ele ficou com essa prática de juntar dinheiro. Mas neste sonho ele ouviu uma voz dizer assim: o santo onipotente cedo de manhã vai cantar louvores no firmamento e proclamar o seu louvor. E ele
talvez tinha uma prática na música, ele começou a escrever essas palavras e foi aí que surgiu o hino Santo Santo. Mas tem outro detalhe. Ele escreveu esse hino e colocou na mala, a mala que havia o dinheiro para ele distribuir com os pobres. E passou mais ou menos um ano ele juntando, ele já havia até esquecido do hino, quando no dia que ele foi distribuir o dinheiro, que ele abriu a mala e mandou o pessoal, as pessoas fazerem uma fila, ele começou a distribuir, quando ele achou o hino Santo, Santo, Santo. E aí ele distribuiu o dinheiro e começou a cantar esse hino. Foi aí que surgiu, e muitas pessoas disseram assim, ah, foi aquele hino da mala. Então o hino Santo, Santo, Santo é conhecido como o hino da mala. Poucos sabem disso, mas querem saber? Entrem no site do Se os Hinos Falassem, que chama-se A Hinologia dos Hinos, escrito pelo pastor Richard, um grande pastor também batista brasileiro. E também outro grande compositor batista chamado Thompson. O Thompson, ele escreveu um hino que muitas pessoas conhecem, chama-se, deixa eu ver aqui, meus irmãos, quantas bênçãos são. É um hino muito conhecido, que ele também, esse Thompson, ele escreveu esse hino, e era um homem, ele tinha uma fábrica de tecidos em Sueca, nos Estados Unidos, e aí ele também gostava muito de fazer caridades, ajudar os pobres. Então ele fez esse hino, quantas bênçãos são. Por quê? Porque ele dizia assim, Senhor, eu tenho tudo, eu tenho muitas bênçãos, eu sou um homem abençoado, eu sou um homem que tenho fábrica, eu tenho uma família ajustada, então quantas bênçãos eu tenho. Então o Thompson, alguns hinos do cantor cristão também escrito pelo Thompson, um grande batista. Ele não foi pastor, ele foi apenas um membro de igreja e fez esse hino. Outra grande missionária norte-americana chamada Elizabeth Chaplin. Elizabeth Chaplin, ela escreveu um hino muito também conhecido no cantor cristão, A Ovelha Perdida. É o hino do cantor cristão que fala sobre as 99, fala as 99 ovelhas que saíram, que se afastou do aprisco, mas a Elizabeth teve esse hino, é a história dela. Ela saiu do aprisco, saiu vamos dizer assim, da sua fé cristã, como todos, talvez a maioria de jovens, na sua época ela era uma jovem, ela nasceu em 1830 e faleceu em 1869, mas na sua época ela era uma jovem que foi criada no meio cristão, só que ela se desviou. Então, gente, as mesmas situações do passado, nós estamos também vivenciando hoje. Algumas pessoas se afastam por algum motivo. Então, como ela se afastou, quando ela retornou ao meio, ou seja, à sua vida cristã, ela se arrependeu, conheceu o mundo, mas o mundo, ela não se agradou do mundo. Então ela retornou e ela tinha também uma noção de música, então ela fez esse hino que é chamado As 99, é o hino 236 do cantor cristão. Então ela foi uma pessoa também muito importante, e vários outros hinos, que o nosso tempo é curto, mas nós temos vamos dizer assim, esse arquivo histórico dos nossos hinos do cantor cristão. E para encerrar, nós vamos dar só uma parte aqui. Em 1991, a antiga Juerp, antiga sede da Juerp, no subúrbio carioca, de um bairro chamado Tomás Coelho, no Jornal Batista, houve uma pesquisa também sobre
esses hinos. E todos aqueles hinos históricos batistas foram compilados justamente no cantor cristão. Ou seja, foi feito o cantor cristão. O cantor cristão ele foi feito nessa época aí, ok? Foi compilado. E eu só vou falar um pouco da segunda, aliás, da primeira edição, que foi lá no começo, que eu falei um pouquinho, mas eu vou falar mais alguma coisa. Em 1991, continha apenas, como eu falei, 16 hinos. Por quê? Porque o missionário trouxe somente 16 hinos. E outros que chegaram foram trazendo os hinos foram se juntando, ou seja, foram, né? E aí foi compilado. Foi a primeira edição do hino batista, foi em 1891. E tem um detalhe também, porque nós estamos aqui no estado. Lançado em julho ou em agosto, provavelmente, em 1891 em Recife, aconteceu o batismo do missionário Gisburg em Salvador, deixando assim a denominação congressionalista, o qual ele era, e também ele se adaptou, né? Ou seja, ele se tornou um batista aqui no Brasil, e ali mais ou menos ele foi para o Rio de Janeiro, e ali a sua história também. Subindo mais um pouquinho. Pronto. A terceira edição ela foi lançada em Salvador pelo George Benjamin, ou seja, ele importou alguns hinos, como eu já falei, né, dos Estados Unidos para cá, e os hinos foram sendo lançados. Primeira edição lá em cima, segunda edição, terceira, quarta, até a 37ª edição. Nós temos vários hinos cristãos no Brasil. Algumas denominações lançaram o seu próprio hinário cristão. Alguns chamam de harpa cristã. Por exemplo, a harpa cristã, por mais que há uma controvérsia, a harpa cristã, elas são hinos do cantor cristão batista, modificado na linguagem da própria denominação. A harpa cristã, ela é muito usada numa denominação pentecostal, de cunho pentecostal, mas eles mudaram algumas coisas, talvez na sua cultura denominacional, na sua ideologia denominacional. Então, eu creio, meus queridos, que ao longo dos anos nós dormirmos nesse ponto. Nós poderíamos, vamos dizer assim, registrar os nossos hinos. Mas muitas denominações copiaram da gente, nem copiaram, pegaram as músicas, melodia e modificaram as letras da música. Outra denominação que usa muitos hinos do cantor cristão são os adventistas do sétimo dia. Só que também, pela sua ideologia do que eles acreditam, eles mudaram algumas letras. E outros, os presbiterianos. Agora, existe uma denominação no Brasil chamada a congregacional. A igreja congregacional, eles mantêm os hinos do cantor cristão exatamente como é. Por quê? Porque os missionários, a maioria dos missionários que escreveram os hinos eram congregacionais. Também, o exemplo de Gisburg, ele era congregacionalista. Então, a maioria dos hinos do cantor cristão na congregacional, ou seja, eles cantam da mesma forma e copiam da mesma forma. Então, são várias denominações, mas o mais original até o momento, porque ele não mudaram, é o hino batista, os nossos hinos do cantor cristão, que foi compilado pela JUEC, pelo pastor, eu vou repetir o nome do pastor Bill Edgar Racker, ele que foi um grande incentivador dos hinos do cantor cristão. Então, neste momento agora nós estamos encerrando. Quero agradecer essa oportunidade. Se os irmãos, se os ouvintes quiserem saber mais,
os irmãos entrem lá no site da Hinologia, ou seja, se os hinos falassem. E assim nós estamos encerrando. Quero agradecer imensamente a vocês que tiveram essa paciência e eu quero agradecer a oportunidade que foi me dada para nós falarmos um pouco do cantor cristão batista. Amém.